Olá, o assunto desta videoaula é ligações covalentes, parte 5. Nesta videoaula, falaremos sobre as ligações covalentes em íons. Começaremos sobre a formação das ligações covalentes entre os átomos de nitrogênio e oxigênio no ânion NO3-, que é o nitrato, utilizando o símbolo de Lewis. Então, neste ânion, nós temos um átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio, e também temos um elétron a mais neste ânion. Então, como que ele é representado? Da seguinte forma: o átomo de nitrogênio será o átomo central, e ele precisa de estabelecer 3 ligações covalentes para poder completar o seu octeto. As 3 ligações que ele vai estabelecer são essas duas aqui, com esse átomo de oxigênio, e aí ele vai contar 2 elétrons a mais e vai passar de 5 para 7 elétrons. E ele também vai estabelecer mais uma ligação aqui com esse outro átomo de oxigênio para inteirar as suas 8. Então, dessa forma, ele estabelece as suas 3 ligações para completar o seu octeto. Com isso, esse átomo de oxigênio já inteira os seus 8. E esse átomo de oxigênio aqui não inteira os seus 8, porque ele começou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, estabeleceu a ligação covalente passando para 7, só que faltava 1 para inteirar 8. Esse 1 elétron, que está aqui colorido de vermelho, é o elétron que ele recebeu, que transforma todo esse conjunto de átomos em um ânion. Ora, de onde veio esse elétron? Muito provavelmente era um átomo de hidrogênio que estava ligado aqui, que era do ácido nítrico, HNO3, que liberou esse átomo de hidrogênio na forma do cátion H+. Então, havia uma ligação aqui covalente entre esse átomo de oxigênio e o hidrogênio, e aí essa ligação foi quebrada e o hidrogênio foi embora, deixando o seu elétron que estava sendo compartilhado aqui. Então, esse elétron ficou excedente, por isso que está representado aqui, transformou essa estrutura toda em um ânion. Então, aqui, dessa forma, está completado o octeto desse oxigênio, e os 2 elétrons que sobraram do nitrogênio estão aqui sendo cedidos, compartilhados, na forma da antiga ligação covalente da ativa. E aí completa-se o octeto desse oxigênio. E aí nós temos aqui a estrutura do ânion nitrato, que pode ser representada assim ou assim. Então, nós temos as representações do íon nitrato, NO3-. Vamos fazer mais um exemplo para poder fixar melhor essas representações de íons com ligações covalentes. Temos a formação das ligações covalentes entre enxofre e oxigênio no ânion SO4 2-, utilizando símbolo de Lewis. Então, nós temos um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, além de 2 elétrons excedentes nesse caso. Então, o átomo central será o enxofre e teremos 4 átomos de oxigênio ligados a ele. Como que será a estrutura desse ânion? O átomo de enxofre estará aqui no centro, e como ele é da família 16, ele precisa de apenas 2 ligações simples, ou uma dupla, Então, ele vai estabelecer uma ligação simples com um átomo de oxigênio, e aí ele passa de 6 para 7 elétrons, e esse átomo de oxigênio, que também tinha 6, também passa para 7. Só que ele vai receber um desses 2 elétrons aqui. De novo, é muito provável que tivesse um hidrogênio ligado aqui nele, que foi liberado e deixou o seu elétron aqui. A mesma coisa foi feita com outro átomo de oxigênio aqui. Então, foi feita uma segunda ligação covalente. Agora, esse enxofre que tinha 6 e que passou para 7, agora passa para 8. Completou o octeto desse enxofre. E esse oxigênio acontece igual o de cá. Passou para 7 e recebeu mais um. Então, os 2 elétrons já estão aqui, um nesse oxigênio e o outro nesse oxigênio. Porque provavelmente tinha um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui, que eram os 2 hidrogênios do ácido sulfúrico, H2SO4, que foram liberados, deixando seus 2 elétrons aqui. Então, esse oxigênio está com os 8 elétrons e esse também está com os 8, porque cada um recebeu um elétron para formar o ânion. E o enxofre aqui também está com seus 8 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
mas ainda tem 2 átomos de oxigênio no meu ânion. E esses 2 átomos de oxigênio, eles são da família 16, com 6 elétrons. Então, para inteirar os 8 elétrons dele, eu faço aquela ligação coordenada que antigamente era chamada dativa, onde o enxofre cede, né, empresta, compartilha os seus 2 elétrons para o oxigênio e não recebe nada do oxigênio compartilhando com ele. Então, acontece aqui uma ligação covalente com um par de elétrons compartilhados só do enxofre e a mesma coisa acontece aqui, ó. Então, eu faço aqui um par de elétrons compartilhados provenientes do enxofre e outro par de elétrons aqui. Aí aqui uma ligação comum, onde um elétron veio do oxigênio e o outro veio do enxofre, e aqui também um par de elétrons, sendo que um elétron veio do oxigênio e o outro veio do enxofre. Então, essas aqui são as 2 representações do ânion sulfato, SO4 2-. Tá legal? Então, a diferença é que eu tenho que perceber que vem 2 elétrons de fora, que não é nem desse enxofre nem de nenhum dos 4 oxigênios. Então, essa aqui é a diferença quando eu vou representar essas estruturas com ligações covalentes, que são ânions. Então, eu tenho que perceber que além dos elétrons de valência do enxofre e do oxigênio, eu tenho que colocar 2 elétrons que vêm de fora aqui. Tudo bem? Nesse caso e no anterior, que era do NO3. Então, dessa forma, nós aprendemos a fazer estruturas de ânions com ametais fazendo ligações covalentes. Terminamos aqui essa nossa videoaula e eu agradeço a todos pela atenção.